Olá pessoal, muito boa noite. Já há um bom tempo que eu não faço lives, né? Hoje eu tenho uma convidada especial, a professora doutora Letícia Guide, né? Ela é professora na Universidade Federal de Uberlândia e instrutora de yoga. E nessa live, né, muito especial, vamos discutir alguns temas relevantes dentro da yoga, né? Do yoga e exercício físico. E dentro dessa perspectiva, nós vamos abordar justamente, né, o que fazer, né, como fazer, e da melhor forma e com mais. Só aguardando ela entrar, já mandei o convite. Isso, muito bem. Então, pessoal, aproveitar um pouco para falar que dentro de algumas semanas eu vou, junto com alguns colegas profissionais, abordar alguns temas relacionados ao exercício e Covid. Olá, tudo bem, professora Letícia? Como vai? Boa noite, tudo bem e vocês? Olha, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, então hoje nós vamos abordar um tema muito importante, né? Principalmente nesses tempos, né, de pandemia e o fato as pessoas estarem cada vez mais, né, tendo um comportamento sedentário em função do isolamento, agora está tendo um pouco mais de condições das pessoas retomarem parte da atividade normal, né? Vamos falar Uhum. sobre yoga, exercício físico e gestação, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, do seu programa que você desenvolve dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né? Para quem não me conhece, né? Então eu sou Letícia Guide. Eu estou aqui na UFO, né? Na Universidade Federal de Uberlândia desde 2018 e desde então eu venho desenvolvendo esse projeto chamado Yoga no Campus, né? Que busca trazer o yoga realmente para a comunidade, tanto da UFO interna, né, quanto da cidade aqui de Patos de Minas. A gente está no campus da UFO em Patos de Minas. Então, desenvolver esse projeto do yoga e levar o yoga a mais pessoas, né, para que ele seja mais acessível e realmente as pessoas dentro também da universidade, que é um local onde a gente tem uma necessidade muito grande de projetos que vão atender nesse sentido de trazer uma maior tranquilidade, uma mente mais tranquila, uma diminuição da ansiedade, que é uma coisa que acomete hoje em dia muitos dos nossos alunos, professores, enfim, né, no geral da população. Então, o projeto ele começou sendo interno, né, atendendo só a comunidade interna da UFO, e atualmente ele se expandiu, né, e atende a comunidade de Patos de Minas também. Então são aulas de yoga abertas, né, a quem quiser participar. Atualmente ele está parado por conta da pandemia, mas a gente espera retomar assim que a pandemia nos permitir. Eu também estou de licença maternidade, então provavelmente só no ano que vem que ele volta assim com força total. Bom, Vocês estão me ouvindo bem? Que para mim deu uma travada aqui. tá ok? Tá? O áudio, tudo bom. Bom, Tá, eu estou te escutando, normal. perfeito. Para os seguidores da professora Letícia, né, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Andrade, né, eu sou profissional de educação física e a minha linha de trabalho é exercício físico e grupos especiais, né, além de ser professor também universitário, na instituição particular, e também aluno da UFO, que eu estou cursando pós-doutorado na UFO, né, em parceria com a instituição de Patos e Uberlândia. E venho desenvolvendo um trabalho, né, dentro da área de exercício físico e saúde, né, dentro do pós-doutorado, também na minha atuação profissional, né, que são grupos especiais que eu trabalho, pessoas que têm condições específicas de saúde, né, que visam a saúde como pilar central do exercício físico. Então, como você abordou a questão do exercício, desculpa, do yoga, dentro da Universidade Federal, recebi algumas perguntas nessa última semana que eu fiz a postagem sobre a nossa live.
E uma das Uhum. perguntas foi justamente quais são os pilares do yoga, né? Dentro desse contexto como um todo, abordando gestantes, ou o próprio yoga como um todo, né? Não só esse grupo específico. O yoga, né, ele veio para o Ocidente com uma cara muito de atividade física apenas, né? Mas na verdade ele é uma filosofia que surgiu na Índia há milhares de anos, né? Que busca a integração do ser humano como um todo, não só nosso corpo físico, né? Que é o que a gente às vezes mais vê de divulgação do yoga, né? As posturas, mas de uma integração de corpo, mente, né, e espírito. Então, trazer um equilíbrio para o ser humano como um todo, não só da parte física em si, né? Mas dentro da parte física, né, no caso da gestante, né, a gente vai trabalhar bastante as posturas que vão auxiliar a gestante durante todo o processo, a ter menos dor, a preparar para o parto, né, a abrir mais o quadril, por exemplo, se for para ser um parto normal. E a gente vai trabalhar muito a questão emocional também, que por conta dos hormônios, né, a gente tem muita alteração hormonal durante a gravidez. E aí, muitas vezes, essa gestante ela se vê também um pouco abalada emocionalmente em alguns momentos, então a gente consegue trabalhar a gestante como um todo, né? No caso da gestante, mas qualquer pessoa, né? Nesse caso. Lucas, eu vou dar só uma paradinha, porque seu vídeo tá travado para mim aqui. Eu vou sair e entrar de novo, só um minutinho, tá? Tá, Para ver se melhora. tá bom. Ok, pessoal, só um instantezinho, né? Vamos organizar esse detalhe. E já aproveitando esse gancho, né, do yoga como um pilar do exercício físico, né? Existem diversas, né, linhas de raciocínio dentro da prescrição para gestantes, né? E deixa eu só confirmar aqui. Aceitar. Pronto. Só um minutinho, pessoal. Só um instante. Então, pessoal, enquanto a professora Letícia entra, aproveite para enviar, tá? Tem essa setinha em formato de avião. Clique nela e encaminhe para os seus amigos, para mais pessoas acessarem a nossa live de hoje, né? Há um monte de tempo que eu não faço live, né? Então, aproveitem e encaminhem para os seus amigos, colegas, né? Eu acho que teve algum problema com a... Deixa eu mandar novamente para ela. Deixa eu mandar novamente. Só um instante, pessoal. Ok, tô mandando novamente para ela, tá? Só um instante. Aconteceu a luz. Aí deu certo agora, pessoal. Deu certo? Acho Certinho. que agora foi, né? Foi sim. Não, tudo bem, deixa eu só mudar. Ótimo. Vamos lá. Minha internet hoje não tá muito benta, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando dessa questão do yoga ser vindo para o Ocidente, né, com um aspecto mais voltado para a atividade física, né? Uhum. E esse lado espiritual da alma, da mente ser trabalhada dentro do yoga, né? Eu acredito que ser deixado um pouco de lado, né? Eu também sou praticante de arte marcial. Acho que na atualidade as artes marciais, assim, como o yoga, perderam um pouco essa essência, né? De trabalhar a mente, o espírito, né? Sim. Quando veio para o Ocidente, acabou se perdendo um pouco, né? Existem várias linhas do yoga que trabalham ainda essa parte, mas tem várias linhas modernas, né, que acabaram focando realmente só na parte física, né? Muito bem. E esse ponto, quando dizemos trabalhar
questões relacionadas ao físico, né? Se tratando de gestantes, né, quando associamos o pilar exercício físico, né, atividade física, dentro da área da educação física, né, da prescrição do exercício, basicamente os pilares são um pouco semelhantes, né? Nós visamos o quê? Principalmente corrigir algumas deficiências que podem vir a ocorrer durante a gestação, que seria perda de força muscular, né? Principalmente fortalecimento da região do períneo, do assoalho pélvico, exercícios de Uhum. mobilidade, principalmente da região do quadril, alguns pontos relacionados à aptidão cardiovascular, até porque temos algumas alterações hormonais que, de certa forma, refletem no acúmulo de gordura corporal, e isso é necessário durante a gestação. É uma questão relacionada à fisiologia, né, da mulher, que seria esse acúmulo de gordura em função da gestação. Porém, o exercício físico como um todo, ele vem para poder maximizar o quê? Que a gestação se torne algo saudável, não algo que cometa de outras doenças associadas, né? Que é o ideal, que seria um ganho natural entre 11 e 15 quilos em média, isso varia de mulher para mulher, mas existe uma média durante toda a Uhum. gestação. E isso é mais evidente nos primeiros meses, depois é um ganho menor nos primeiros meses, depois um ganho um pouco maior a cada semana que se passa durante a gestação. E o exercício físico em si, ele tem um papel importante justamente nessa manutenção do peso ideal, né? E aí existem algumas contraindicações dentro do exercício físico, né? E uma das perguntas, depois eu vou abordar esse ponto, quais seriam as contraindicações para gestantes, né, que praticam yoga, né, dentro de todas as fases, ou até mesmo como um todo, toda a gestação, ou alguns pontos específicos seria recomendado ou não iniciar durante a Uhum. gestação, ou já as que praticam parar por um certo momento, enfim. Normalmente, quem já é praticante de yoga, né, antes de engravidar, já tem familiaridade com a prática, né, com as posturas. Normalmente, se não tiver nenhuma contraindicação médica, né, no sentido que às vezes tem algumas gestantes que têm maior tendência de aborto, enfim, né. Se não tiver nenhuma contraindicação médica, normalmente ela pode já continuar, né, mesmo no primeiro trimestre, claro, com alguns cuidados, né. Evitar posturas onde tem maior risco de queda ou, né, de algum esforço maior, por exemplo. Mas ela poderia continuar. Agora, quando ela nunca praticou, né, ela está sedentária, a gente recomenda que comece realmente depois do terceiro mês, né, que são as 12 semanas recomendadas aí após a liberação médica também. O yoga, por ele não ter impacto, né, ele é uma atividade física razoavelmente tranquila, apesar de que tem linhas de yoga que são mais enérgicas, né, mais intensas, mas no geral, né, a gestante ela consegue fazer a grande parte das posturas. O que é mais contraindicado, né? Posturas que exigem muito da região abdominal, então, com a postura do barco, né? Algumas outras posturas que realmente forçam mais essa região abdominal, vão exigir um esforço maior da gestante, ela não tem necessidade de fazer nesse momento, né? E nem é indicado, né? Posturas de barriga para baixo, justamente pela compressão também da região abdominal. Então, tem várias posturas deitadas, né? Que a gestante vai ficar de barriga para baixo, que a gente também não recomenda. Mesmo que ela ainda às vezes não tenha né, o abdômen ainda não está tão desenvolvido, o bebê ainda está pequeno, daria para ela deitar, mas a gente não recomenda por precaução. Posturas invertidas é um pouco contraditório, Lucas. Assim, eu não sei dentro aí da sua área de atuação, né? Mas no yoga a gente vê muita gente fazendo e muita gente falando que não é problemático, né? Eu não fiz, eu optei por não fazer e eu nunca indiquei para nenhuma aluna minha fazer durante a gravidez. Por dois motivos. Um que é a questão da própria placenta, né? Então, você inverter, ficar de cabeça para baixo, né? Apoiado sobre a cabeça, ou às vezes com o quadril elevado, exigindo um esforço maior, né? Para que fique na postura. E aí a gente tem essa inversão da gravidade ali, que de alguma forma às vezes pode prejudicar a placenta, né? E outra por questão realmente de queda.
né? Às vezes a pessoa pode falar, ah, mas eu tenho domínio, né? Da postura, eu pratico invertida sobre a cabeça, por exemplo, né? Que é o Sichasana. Ah, pratico há muitos anos, né? Mas só que na gestação a gente tem que lembrar que a gente tem uma alteração do nosso centro de gravidade, né? Eu acho um risco muito grande, eu acho que os benefícios que a gente teria da postura não compensam o risco. O risco, Então né? eu optei por não fazer. E eu não indico assim para nenhuma aluna minha fazer. Eu acho que é um período muito curto que a gente pode realmente abrir mão de algumas posturas que podem levar a algum risco, né? A gente nunca sabe que tipo de risco também a gente está correndo, porque às vezes você pode ter uma tendência genética que você nem sabe, né? De às vezes desenvolver alguma doença, de ter uma maior propensão ao aborto, por exemplo, enfim. Aborto. Então, acho que o período da gestação é um período muito curto, que a gente pode abdicar de fazer algumas posturas que a gente não vai ter perda nenhuma, né? Muito pelo contrário, acho que é mais seguro, né? Então, basicamente, são essas posturas, né? Barriga para baixo, as que forçam muito o abdômen e as invertidas. Posturas de equilíbrio dá para a gente fazer tranquilo, né? A não ser que a pessoa já não tenha realmente muito domínio, e aí com a questão da gravidade, também do centro de gravidade, né? Por causa da barriga, talvez ela não se sinta tão segura, principalmente no final da gestação, né? Então, por exemplo, a da árvore, que a gente faz um 4, né, com a perna, é uma postura tranquila, mas às vezes a pessoa pode já não estar se sentindo tão confortável de fazer. Então, a gente tem posturas diferentes ao longo dos trimestres também, né? Então, no segundo trimestre é o período mais tranquilo para a gente trabalhar as posturas. Né? No primeiro trimestre a gente tem mais restrição pela questão, né, de ter maior possibilidade de aborto, então a gente evita algumas. Aí no segundo trimestre é um período mais tranquilo, a gestante já está mais segura né, da questão do aborto, já não tem tanto risco, e ela não está com a barriga tão grande, né? E no terceiro trimestre, que já está com, né, normalmente com a barriga bem grande, inchaço às vezes, enfim, ela já está mais indisposta, né? Então algumas posturas a gente também vai acabar não fazendo, e a gente faz algumas também para ajudar, por exemplo, no parto, né? Parto. Então, vai mudando também o foco, né, de quais posturas fazer ao longo desses 3 trimestres, né? Com esse objetivo também de preparar o corpo para o parto, né? Parto. Inclusive, quando fala assim em exercícios, né, que são contraindicados ou indicados pensando em questão da segurança, principalmente exercícios que causem possibilidade de perda de equilíbrio, né? Por exemplo, os desvios, as mudanças de direção bruscas, enfim, próprios exercícios que envolvam saltos, né? Contato, por exemplo, esportes de contato, então sim, são contraindicados, né? E agora falando da postura invertida, realmente ela pode causar uma maior compressão, isso causando maior, digamos que aumento, digamos, da pressão intraabdominal, junto da mesma forma que seria um exercício voltado para abdômen, né? Que seria as abdominais Uhum, ou a própria prancha dentro do exercício resistido, que também causaria uma compressão maior na região abdominal. Então, assim, são algumas contraindicações. Dentro uhum, desses aspectos, né, de prescrição do exercício, nós usamos basicamente observar as características da gestante, né? Dois pontos, duas informações importantes: sedentária ou praticante, né? Como no yoga, uhum, dependendo do tipo do exercício, existe uma máxima que seria fatores relacionados à duração do exercício, intensidade do exercício, que pode ser medida por alguns aspectos, por exemplo, quando não se tem alguns parâmetros como cardiofrequência para dosar a frequência-alvo no exercício aeróbio, ou até mesmo a escala subjetiva de esforço, né, que é a escala de Borg, que 0 seria nulo o esforço e 10 o esforço máximo. Então, são esses pontos que são observados na prescrição, além do tipo, né, além do tipo de exercício. Por exemplo, quando falamos em aeróbio, exercício aeróbio, é, classificamos a gestante entre iniciante, né, ou sedentária, ou já praticante. Essa recomendação do terceiro trimestre também é respeitada. Então, independente se ela é praticante ou não, se respeita esses primeiros 3 meses visando a maior segurança para a gestante.
Uhum. Entre o segundo trimestre seria o momento ideal para que haja a prática do exercício devido a menores alterações no final da gestação. Agora, quando se fala em aeróbio, recomenda-se entre para iniciante ou sedentário entre 50% até 60% da frequência cardíaca alvo, né, de treino, isso monitorado no cardiofrequencímetro, intensidades, digamos que de leve para moderadas, né, ou entre 4 e 6 da escala de Borg. Agora, pensando já em gestantes mais avançadas, que já praticam exercício aeróbico com frequência, aí já podemos aumentar um pouco a intensidade, que varia em torno de 60 a 70, intensidades mais moderadas. Já a escala de Borg, que é subjetiva, e às vezes a gestante não tem condições de ter um cardiofrequencímetro, exige a subjetiva. Agora, para a gente pensar um Uhum. pouco mais em segurança, o que nós podemos fazer? Ao caminhar essa gestante, era tentar conversar. Se houver um pequeno desconforto ao falar, seria algo mais indicado que daquele ponto para baixo. Quando ela consegue caminhar e Tá. ter um conforto, seria ideal para ela poder realizar uma intensidade leve a moderada. São formas de a gente quantificar a intensidade sem utilizar o cardiofrequencímetro. Não Tem. é o ideal, Uhum. mas é a grande realidade da maioria das mulheres do Brasil que não tem condições de ter um cardiofrequencímetro. Agora, já Sim. pensando em exercícios resistidos, a famosa musculação, as intensidades são submáximas. Se caso ela já pratica, antes de estar grávida, então varia-se entre nós falamos em repetições máximas, né? Nesse caso, são repetições submáximas. O que seriam repetições máximas? É quando a gestante realiza uma repetição e não consegue realizar a próxima. Por exemplo, uma faixa entre 8 e 12 repetições. Ela consiga realizar a 12ª e não consiga realizar a 13ª. Ela realizou a 12ª repetição máxima. Nesse caso, ela não vai até a falha, que seria a repetição máxima. Seria próximo da falha. Com certeza, já uma pessoa que já pratica exercício conhece muito bem as cargas dela. Agora, pensando em iniciante, aí já a história muda um pouco, aí já entra a escala de Borg, né? Para auxiliar essa prescrição do exercício. Agora, uma coisa que nós levamos em consideração é grandes grupamentos musculares. Né? Não, evita-se trabalhos com grupos menores, né? Com trabalhos que envolvam grandes grupamentos musculares, alternado por segmento, principalmente musculatura que vai envolver essa região postural, né? Que é muito solicitada no pós-parto, né? Por exemplo, Uhum. região das costas, o trapézio, que é a musculatura estabilizadora, que a mama vai aumentar de tamanho após a gestação, vai aumentar, tem um bebê para poder suportar, para carregar o peso. Então, essa musculatura é importante. Além do mais, a musculatura que envolve toda a região da coluna, que é a musculatura postural também, além da musculatura do solo pélvico. Agora, algumas contraindicações do exercício, nós observamos exercícios isométricos, né? Que seria, por exemplo, você realizar uma repetição, estabilizar e também realizar a valsalva. O que seria a valsalva? Seria puxar o ar, parar. Esse tipo de exercício promove o que, nesse caso, dentro da musculação? Aumento dos picos pressóricos. Então, isso já é interessante para o bebê. Esse aumento da pressão arterial já causa um certo sofrimento do feto, pode causar um aborto antes da hora. Então, assim, são algumas especificidades, quando falamos em prescrição, que devem ser observadas. Né? Sim, dentro do yoga a gente tem também os exercícios respiratórios, né? Que são os pranayamas. E aí a gente também contraindica a apneia, né? Que é ficar com o pulmão vazio e prender o ar, né? Tanto de pulmão cheio a gente evita, de pulmão vazio principalmente, né? Vazio, principalmente. Então, no caso da gestante também, o ideal é que a gente não faça essas retenções, né? A gente faz os exercícios respiratórios normalmente, mas sem as retenções, que são bastante comuns também dentro do yoga. Dentro do yoga, né? E a musculação é muito comum isso acontecer, principalmente na fase concêntrica, que aí divide duas fases, a fase concêntrica e excêntrica. O que seria concêntrica? Exemplo, você está sentada em uma cadeira, que é um exercício de agachamento, é funcional para a gestante. Quando ela Uhum. levanta, é a fase concêntrica, onde ocorre a contração muscular. Nesse momento, geralmente é comum dentro da musculação, qualquer indivíduo, não só a gestante, ao levantar,
travar a respiração, que seria o Valsalva. Então, assim, são pontos que são observados que a gente tenta controlar as fases, a respiração, as fases da respiração é, em, em concomitantes com a contração. Por exemplo, fase concêntrica, expiração. Fase excêntrica, inspiração. Na transição entre uma e outra, é evitar essa prisão do ar, que seria Uhum, salvo. Isso geralmente causa, não, isso, geralmente não, causa um aumento da pressão arterial, não só na uhum, gestante, como qualquer outro indivíduo, né? Então, esses sim, são alguns pontos que nós observamos para prescrever, tanto é que são questões relacionadas assim, existe um protocolo, né, que é elaborado pelo Conselho Federal de Educação Física, e não só pelo Conselho, mas também pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia. Então, são alguns pontos que são observados antes de prescrever o treino. Então, o grande desafio que eu vejo, né, como estar dentro de uma academia de musculação também, agora menos em função da pandemia, mas antes estava praticamente o dia todo, é aquela gestante que treina sozinha, sem acompanhamento. Isso pode gerar um risco. Ou aquela que sim, treina com acompanhamento de um parceiro de treino, que isso acontece muito, aquelas pessoas que vão para a academia para poder treinar junto com outras. E o parceiro de treino, geralmente é uma amiga, é uma pessoa que não é gestante. Então, existem diferenças, né? Que seria o princípio da especificidade. E essas diferenças são determinantes para prescrever um treino A e um treino B. O seu treino é um treino da sua amiga é outro totalmente diferente. sim. E é até interessante você falar isso, porque realmente, ainda mais agora, né, em função da pandemia, houve um boom, né, em número de aulas online, né? Sim, E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no caso da gestante, né? Mas eu acho que serve para todo mundo, sim. né? Com o que a gente está seguindo online, né? Que tipo de aula que você está fazendo? Porque às vezes é uma aula, se for uma aula guiada, ainda o professor está ali com você no vídeo, né? Olhando, te corrigindo. Eu mesmo cheguei a fazer algumas aulas com uma prima minha que é educadora física online, né? Mas eu já tenho consciência corporal, ela tava só eu e ela no Zoom, né? Então eu tava ali posicionada de forma que ela conseguia me corrigir, enfim. Uhum. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de aula que a gente busca na internet, né? Do YouTube, né? Nessas aulas, às vezes gratuitas, porque uma coisa é você ver no vídeo, né? A pessoa Sim. fazendo, mas não necessariamente você vai conseguir replicar aquilo ali de forma Obrigado. segura. Com certeza. E principalmente no caso da gestante, né, isso pode ser bastante perigoso, né? Então, eu acho que foi bom você tocar nesse ponto, porque realmente a gente tem que indicar e tomar muito cuidado, né, com o que a gente tem buscado aí na internet, né? A gente tem que aprender a filtrar também algumas coisas, né? Só pegando um gancho, Lucas, você Uhum. falou a questão do aeróbico. Sim. O yoga, muita gente às vezes acha que o yoga trabalha, né, essa questão do exercício aeróbico, né? Existem algumas linhas do yoga que são linhas mais intensas, né? Que são a parte das posturas, elas são encadeadas, né? De forma que a pessoa sai da aula às vezes até pingando, né? Suada, porque fez um exercício até de intensidade. Porém, existem alguns estudos que comprovam que realmente, apesar da pessoa suar, né, ela não teve um trabalho tão intenso ali aeróbio realmente, né, para ser considerado uma atividade aeróbica, né? Então, existe essa dúvida, né? E muita gente acha, ah, estou fazendo yoga é suficiente. Não é, né? Para trabalhar realmente a parte cardiovascular, não é. O yoga não é suficiente. Então, no caso da gestante, você falou da caminhada, é essencial que ela realmente faça essa caminhada, né? É a atividade mais indicada, né, aeróbica para gestante, né? Então, o yoga sozinho, ele não vai trabalhar realmente essa parte aeróbica. É importante que ela faça, né? E o Alguma ideal outra atividade, seja uma natação, uma hidroginástica, né? é Alguma coisa que trabalhe ciclismo, né, não recomendo devido à isso. velocidade de cair, né? Então, seria exercícios que ela consiga controlar, como, por exemplo, a caminhada, a natação, a hidroginástica.
E o grande Isso. Sem detalhe é impacto também, né? trabalhar essa questão da concorrência de exercícios, né? Por exemplo, chamado a metodologia concorrente, que seria alternar estímulos aeróbios com estímulos anaeróbios, que seria o resistir, Uhum, não. O yoga tem muitas posturas que trabalham essa parte de movimentos estáticos, enfim. Então, isso é interessante, esse trabalho concorrente, porque cada um vai ter uma adaptação específica importante, né? Alguns, por uhum. exemplo, os aeróbios vão ter uma maior gasto energético em detrimento do estoque de gordura corporal. Já o resistido, o funcional, o yoga, características específicas que geram que gastos mais relacionados a anaeróbio, que seria o quê? Que podem gerar hipertrofia, ganho de força muscular. E são pontos interessantes porque em cada fase da gestação vai ser necessário, até mesmo no pós-parto, né, vai ser necessário que a gestante tenha o quê? Melhoria da função cardiovascular, melhoria da sensibilidade à insulina para evitar também a diabetes gestacional, que é muito comum, né? Ou até mesmo a hipertensão arterial de gestação. Então, assim, cada exercício em si causa uma adaptação específica, ou seja, a redução dos níveis de glicose, melhoria do retorno venoso, que acontece muito as chamadas varizes, né, durante a gestação. Então, assim, fortalecer a musculatura de membros inferiores, ajudar no retorno venoso. Isso você vai adquirir onde? No exercício resistido. Então, são alguns pontos que eu falo para minhas alunas. Tem alunas minhas gestantes que estão no primeiro trimestre, estão afastadas, agora vão retomar as atividades, já treinavam antes e vão retornar a treinar mais concorrente. Que seria o quê? Aliar aeróbio com o resistido. Então, isso é fundamental, Uhum. porque cada um vai ter uma adaptação mais evidente. Não quer dizer que não tenha, mas um vai ter uma adaptação mais específica, vai melhorar do perfil da composição corporal, outro vai melhorar um pouco o aspecto relacionado à força, que é muito importante, né? E ou outros aspectos, por exemplo, redução dos níveis de estresse, né? Que isso acontece muito, digamos, uma oscilação hormonal durante a gestação que, principalmente nos inícios da gestação, a mulher modifica muito os níveis hormonais, então isso reflete muito no estresse, né? Então é muito comum. Sim. E o yoga ajuda muito, né, nesse equilíbrio mental e emocional também, né? Então, além da questão dos benefícios mesmo físicos, né, de auxiliar na questão do alongamento postural, né, de abertura de quadril, de trabalhar a coluna, né? Então a gente consegue fazer com que também a gestante chegue até o final da gestação com menos dores, né? Com o corpo mais saudável, né? Mas além disso, essa parte dentro do yoga a gente trabalha muita meditação, relaxamento, né? Exercícios de respiração que ajudam muito a diminuir a ansiedade, né? A diminuir o estresse, a melhorar o sono. Então tudo isso vai em conjunto auxiliar, né, para que essa gestante tenha uma gestação mais tranquila, né, e mais saudável. E é interessante, Lucas, que você está falando dessa questão do pós-parto. A gente tem que pensar que realmente não é só durante a gestação, né? Uhum. Quando a gente se prepara durante a gestação, o corpo foi trabalhado durante a gestação, o pós-parto ele é muito mais tranquilo, entre aspas, né? Não que seja tranquilo, porque é difícil, e eu estou passando por isso, mas a gente consegue realmente ter uma memória ali no corpo, né? Uhum. Que ele retorna à sua forma muito mais rápido. E aí eu tenho, como você falou da questão do fortalecimento, né? Eu tenho um corpo mais preparado para poder carregar o bebê, né? Para eu conseguir realmente passar por um pós-parto menos sofrido, né? Vamos dizer assim. Até porque a gente só consegue, às vezes, retomar as nossas atividades após o parto lá, porque o bebê está com 3 meses, né? Antes disso, a gente praticamente, mesmo com liberação médica, 40 e poucos dias, a gente às vezes nem consegue inserir na rotina de novo os exercícios. Uhum. Então, se a gente tem essa preparação, né, a gente tem depois um pós-parto que né, um pouco melhor do que quem não teve, né? A gente consegue realmente retomar a nossa forma muito mais rápido, né? A gente consegue estar bem, né, para ficar e cuidar do nosso bebê, então isso tudo é importante, né?
E o detalhe importante, pensando na questão do peso, que é muito comum, né? Esse ganho de peso em excesso durante a gestação e também após a gestação. Existe uma coisa importante dentro do exercício resistido, a musculação, que é a manutenção da massa magra. Fica muito evidente, né, durante a gestação a perda, né, de massa muscular da mulher. Então, se houve uma perda gradativa de massa muscular lá na frente, quando ela estiver com o bebê, esse retornar ao seu corpo antes da gestação é mais difícil. Porque quando você reduz massa muscular, você reduz metabolismo. Reduzindo metabolismo, o ganho de peso é maior. Você gasta menos energia. E a tendência dela nos primeiros meses, como você citou, os primeiros 45 dias, 60 dias, né? Em algumas situações até 3 meses, é gradativo. Que seria o quê? Uma adaptação. Porque ela vai se tornar, suponhamos que ela passe por um período de 4 meses sem treinar, 5 meses, 6 meses sem treinar. Quando ela retomar os treinos, ela é iniciante novamente. Mesmo que ela tenha uma memória, ela retoma o quê? A estaca zero. Porque ela tem que readaptar, passar por todas as fases de adaptação, uma fase de 4, 6, alguns autores relatam até 8 semanas, que é uma fase de adaptação. E aí, nessa fase, chega numa fase de hipertrofia, especialização, enfim, dentro do treinamento esportivo. Isso vai ser de acordo com as características individuais da mulher. Então, esse retorno, quando você não treina durante a gestação, tem uma perda gradativa da massa muscular, ele é mais difícil. Você acaba tendo uma mudança todo no comportamento como um todo, tanto a questão psicológica, né, no pós-parto, na questão fisiológica, a fisiologia, a anatomia da mulher muda. Em alguns casos ela desenvolve lombalgia, né, ou até mesmo uma hiperlordose, devido a essa acentuação da região lombar em função da modificação para receber o bebê. E esse quadro ainda continua pós-gestação, porque ela vai se tornar, ela vai ter uma musculatura mais fraca, aí entra diástase, em alguns casos, a mulher na região abdominal. Se ela fez um né, pré, pré-natal, digamos assim, né, um treinamento visando o que? Um fortalecimento Aham. da musculatura abdominal, da região do reto, transverso, que faz toda essa cinta, né, na região abdominal, essa possibilidade de desenvolver diástase é menor. Ou até mesmo quando Sim, desenvolver, tem um quadro menor. sim. Eu tive, no meu caso, eu acho que assim, diástase, acho que todas têm, né? Pelo Sim, que é a diástase fisiológica, né? sim. Mas em vários casos ela pode ser patológica, dependendo, né, do tamanho da diástase aí. No meu caso foram 2 dedos, né? Que é algo que não é tão, né, difícil aí de reverter. Uhum. Mas no fim das contas, assim, eu engordei, eu acho que 8 quilos e pouco, né? 9 quilos, foram 9 quilos. Eu tenho certeza que muito disso veio do yoga e da minha alimentação, né? Então, eu acho que é tudo em conjunto também, né? Não só Sim. as atividades físicas, mas também a questão da alimentação é extremamente importante, né? Para que ela passe pela gestação também de uma forma mais saudável, né, Lu? Não tem como. É uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos de personal, tem alunos de consultoria online também, mas a questão, o pilar, descanso, treino e alimentação, não tem como dissociar. Se você tira um, Sim, é como se você quebrasse uma perna e ficasse com uma só. Não tem como quebrar essa tríade aí, ó. Descanso, treino, exercício e alimentação, porque dessa forma você consegue ter resultados e manutenção de uma saúde, né? Eu não falo estética, mas saúde. sim. A estética, digamos que ela vem aliada à saúde. Se você tem um alto percentual de gordura, você pode desenvolver diversas doenças crônicas. Se você tem um percentual de gordura baixo, você reflete onde? Na sua estética, né? Então, assim, esses detalhes são atrelados durante o programa de treinamento, o plano alimentar, né, que é prescrito. Então, Uhum. tendo esse ponto como um todo, né, que, digamos, alimentação, treino e descanso, com certeza o seu pós-gestação vai ser mais tranquilo. Você vai retornar mais fácil
a sua condição inicial antes da gestação? Com certeza. Faz muita diferença, né? E ter esse acompanhamento realmente dos profissionais, né, certos, né, os profissionais adequados que vão te acompanhar e te dar todo esse embasamento para que você possa passar por essa fase, né, que é tão importante para a mulher também, né, de uma forma mais saudável e mais tranquila. Mais tranquilo. Muito bem. O pessoal deixou alguma pergunta para você? Não, deixa eu ver aqui se tem alguma no chat. Não. Esse a gente já abordou, né? A questão dos benefícios para gestante e para o bebê, né, Lucas? Em relação ao yoga, para gestante acho que a gente já falou bastante, né? Sim. Mas isso reflete também no bebê, né? Não só na questão de ser um bebê mais saudável, né? Por conta da mãe já estar se cuidando realmente desde a gestação, mas até pela conexão realmente também mãe-bebê, né? Então, é legal no yoga que durante a gestação a gente trabalha muito essa conexão, principalmente através dos exercícios de visualização e de relaxamento. Então, é um momento ali que a mulher tem realmente para entrar em contato com ela mesma, né, e para vivenciar realmente esse momento ali só, né, mãe e bebê. Né, e principalmente, né, com certeza isso vai refletir também em bebês mais tranquilos, né? Se a mãe ela passa pela gestação mais tranquila, pelo pós-parto mais tranquila, né, com menos estresse, com certeza isso tem um reflexo muito grande também nesse bebê, né? Até porque é um período que gera muito estresse na mãe, né? Muito, até por Dúvidas. questão hormonal também, né? Essas variações hormonais, né? Sim. Eu tenho aqui até uma pergunta, né, sobre até a questão que envolve a respiração, né, durante as posturas do yoga, né? Envolve muito questão relacionada a uma associação entre meditação, que assim, o yoga eu nunca pratiquei, assim, já conheço, então há um conhecimento muito pouco do yoga. Há uma associação dentro das posturas e meditação ou são momentos separados dentro da sessão? Na prática, é porque varia muito de linha para linha, né? Como que é a Uhum. estrutura da aula, mas na prática que eu ministro, normalmente a gente começa com uma prática de concentração mental, para que a pessoa, às vezes a gente chega muito agitada, então para que a pessoa comece realmente a se conectar ali com ela mesma, com aquele momento que ela está. E a gente pode usar alguns exercícios de visualização, a gente pode usar a própria respiração para isso, que é extremamente eficaz, né? Quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, a gente vem para o momento presente instantaneamente, né? A gente volta para nós mesmos através da respiração. Então, aí a gente faz alguns exercícios respiratórios mesmo, né? Que são os pranayamas. Aí a gente faz as posturas. No final da aula a gente tem um relaxamento e às vezes a gente tem essa meditação separada. Porém, Lucas, a questão da respiração ela acontece durante toda a prática, né? Do foco na respiração. Então, a respiração é algo que é bastante presente, né? O foco na respiração ele é bastante presente durante toda a prática, justamente por ele nos trazer para nós mesmos, por ela nos trazer para nós mesmos, né? Então, quando eu estou fazendo uma postura, né, normalmente durante a postura eu sempre vou relembrar o aluno o tempo inteiro da respiração, né? Então, e aí normalmente no yoga a gente faz inspiração e expiração só pelo nariz, Uhum. né? Um pouquinho diferente, às vezes do Pilates, né, que eles mandam soltar pela boca, né? Durante as posturas no yoga a gente respira sempre pelo nariz. E aí essa consciência da respiração vai nos trazer a consciência também da postura.
né? Então, qual que é a diferença, né? Muita gente pergunta isso, qual que é a diferença do yoga para um alongamento? Porque acaba que a gente faz muito exercício de alongamento dentro do yoga, né? Uhum. É justamente a consciência, né? Então, às vezes, quando a gente está apenas fazendo um alongamento com o objetivo do alongamento, né? De eu alongar o músculo, eu posso fazer ouvindo uma música, conversando com alguém, né? Eu vou ter aquele resultado ali de alongamento, né? Muscular. No yoga, apesar de eu estar fazendo um alongamento numa postura qualquer, não é o objetivo final não é o alongamento. Ele vai acontecer, obviamente. Mas o objetivo final é a consciência que eu tenho de mim mesmo naquela postura, né, durante aquele exercício que eu estou fazendo ali. Tá Né, o que a presente. gente fala né, de atenção plena, né, que é muito falado, mas é Uhum. porque pode aplicar para um monte de coisa, mas é isso, né? É a consciência que eu estou dando durante aquele exercício, né? Então eu estou prestando atenção na minha respiração, eu estou prestando atenção em como o meu corpo está reagindo àquela postura, né? E aí, através da respiração, eu consigo soltar mais o corpo naquela postura, eu vou liberando tensões que estão, às vezes, acumuladas, né, naquela região que eu estou trabalhando. Então, o que muda é realmente a consciência que eu coloco na postura. Ótimo. Então, essa questão da respiração, da meditação, ela é trabalhada o tempo inteiro. Apesar da gente ter momentos, às vezes, que a gente separa só para meditação, né, para trabalhar a meditação especificamente, mas durante a postura eu posso estar fazendo uma prática meditativa, né? Porque meditação, muitas pessoas confundem e falam que acha que é esvaziar a mente, né? E esvaziar a mente é impossível, né? A gente não consegue simplesmente falar, vou parar de pensar. Isso não existe, né? O que é a Existe. meditação? É eu substituir toda essa confusão mental que a gente vive nela o tempo inteiro, né? Por por um foco, né, que vai trazer à minha mente uma serenidade. Então eu posso, por exemplo, uma caminhada pode se tornar meditativa, né, uma Uhum. meditação em movimento, se eu coloco essa consciência, né, durante a prática. Durante a Se eu estou prática. ali durante a caminhada observando, né, tudo ali em relação a mim, como que minha mente está, meu corpo, mas não observando no sentido de julgamento, né, mas observando no sentido de apenas se percebendo ali. Né? E muitas vezes quando você se concentra em alguma coisa, a mente realmente começa a diminuir essas flutuações mentais, né? E aí a gente consegue chegar num estado meditativo. Então não necessariamente precisa ser só uma meditação separada, né? Ali durante a prática a gente está o tempo inteiro nessa meditação. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim, respondeu. Acho que a grande dúvida da maioria das pessoas é essa, né, que não praticam, né? Essa diferença Sim, entre meditar, respirar, essa questão da atenção plena. Então, assim, isso é muito comum e eu percebo que dentro uma das grandes dificuldades do exercício resistido, da musculação, ou até mesmo o aeróbio, é a pessoa concentrar, estar presente naquele momento 100%. Às vezes ela está realizando um sim. exercício, ela tem que concentrar no quê? Na realização, ela preocupa com coisas que não tem nada a ver com a sessão e acaba que prejudica o que é a técnica, o gesto motor. Sim. Então, uma das E instruções que eu até leva a coloco muito para lesão os às meus, vezes, né? Às vezes são os justamente momentos onde nessa essa acontecem as desconcentração, lesões, né? perde o padrão de movimento. Perdendo o padrão de movimento pode gerar as lesões. Então, assim, o estar presente, que eu falo assim, é um pouco diferente, mas tem essa essência, é você concentrar na musculatura alvo, no exercício alvo e visualizar o gesto motor. Porque isso faz com que você tenha uma melhor eficiência, né? Não existe grandes estudos nessa área, mas em grande parte dos treinadores, os principais treinadores abordam essa filosofia de trabalho que seria você focar na musculatura. O que seria focar na musculatura? Seria justamente você avaliar, concentrar naquele gesto motor de concentração. E outro detalhe que eu percebo, que eu vejo com, com frequência, é a contração, né, descontrolada, que seria balançar peso. Na fase concêntrica sobe rápido, na fase excêntrica deixa o peso levar. Então, pensando numa gestante, isso é fundamental, esse controle motor.
Porque Uhum. falta de controle motor pode gerar uma queda, por exemplo, num agachamento, né? E esse estar presente é importante. Já vi até gestante praticando arte marcial. Eu sou totalmente contra, devido ao risco de queda. Então, são alguns detalhes que temos que observar, porque esse estar presente faz total diferença durante a prática. Tá. Inclusive gestante praticando CrossFit, né? Sim, sim, Eu acho uma loucura, porque é muito impacto, né? É muito risco, né? Não só de lesão, mas risco para o bebê também, né? sim. Então, assim, são alguns detalhes que nós vemos aí, sim. E acaba que isso vem de onde? Da internet. Os exemplos que nós Uhum, encontramos na internet são, assim, a internet, eu gosto de falar que o Instagram é um filtro. As pessoas, às vezes, colocam só basicamente o que é bonito, né? O que não é bonito, eles não sim, colocam. E esse o que é bonito, às vezes, é algo que quer chamar a atenção da população em geral. Às vezes, esse influenciador é um mau influenciador, porque ele não tem domínio do que ele está falando. Não oferece sim. segurança do que ele está falando, por quê? Para a população, para assistência, né? Então, eu sempre bato nessa tecla. Se vai treinar, se vai praticar, procura um profissional capacitado para isso, para tal. Sim. Infelizmente a internet, ela, entre aspas, ela é democrática, né? Ela abre ali espaço para qualquer um, né? E aí, se a pessoa não tiver esse discernimento do que realmente é bom ou não é, né? Muitas vezes ela pode acabar entrando numa fria aí, lesionando, né? Ou tendo até outras questões piores, né? E aí, o negócio é que abriu realmente para qualquer um dar pitaco em todas as áreas, né? Vamos dizer assim. Sim, com Então, certeza. tem gente que começa a prescrever dieta, né? E, enfim, exercícios e tudo mais. Então, a gente tem que ter realmente esse filtro, né? E aí eu acho que por isso também a importância, né, Lucas, de pessoas que realmente entendem estarem presentes também, né? Sim, Porque senão acaba abrindo realmente espaço só para quem, né, não é da área e tá ali, né, como autoridade, sendo que não é, né? sim. E aí as pessoas que realmente podem realmente fazer diferença, às vezes não estão presentes ainda online, né? A gente vê isso muito também. E assim, eu percebo que tem assim mudado um pouco esse paradigma. Diversos profissionais, acho que mudou muito nessa pandemia. Diversos profissionais de Sim, diversas áreas começaram a trabalhar dentro do Instagram, dentro do YouTube, o Facebook, enfim, para mostrar o trabalho. Então, assim, eu acho que é fundamental esse papel educativo do profissional em qualquer área. uhum, Porque educar sim, faz parte da profissão, independente se é médico, se é nutricionista, se é fisioterapeuta, sim. se é de qualquer área Esse, da saúde. esse foi um lado bom, né, da pandemia. Isso, muito bem. Alguma dúvida do pessoal, Letícia? Mais alguma dúvida? Recebeu mais alguma dúvida? Acho que não. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Não, acho que não. Você recebeu alguma mais aí? Não, não, só aquelas mesmo, aquelas perguntas que eu te passei. E no mais é isso, né, Letícia? É isso. Obrigada, Lucas, pelo Eu convite. agradeço, Letícia, pelo convite, né? Eu deixo as portas abertas, né, para parcerias, né? Inclusive, quando tudo voltar ao normal, quero conhecer o programa que você tem, né? De Sim. organizar a Era ano que universidade. vem poder retomá-lo, né? Será um Eu, prazer lá te receber. eu agradeço, tá? Um grande abraço, muito obrigado mais uma Obrigada. oportunidade de estar batendo esse papo, essa discussão. Acho que tão Eu que importante agradeço. para as mulheres, né, nessa fase, acho que a fase mais bonita da mulher é a gestação. Então, minha Sim. esposa está aí E a assistindo. gente tem muitas dúvidas também, né, durante esse período. Então é sempre bom poder falar um pouquinho mais sobre essa fase. Para mim foi muito especial também. Que bom. Inclusive, até minha esposa está assistindo, ela tá gestante também, então algumas dúvidas surgem para Ah, poder que bom, ajudar. Muito bom. Muito obrigado, Letícia. que bom. Obrigada, Lucas. Boa noite, pessoal. Abraço. Boa Obrigada. noite, gente. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Um abraço, Um tchau. abraço. Tchau.